Teve uma frase que você escolheu ainda quando era criança, que você nunca escolheu acreditar? Ela só ficou. Podia ser: não adianta insistir, gente da nossa família não tem essas oportunidades. Ou gente como a gente trabalha e não sonha, e ninguém te perguntou se você concordava. Só te avisaram. E o seu cérebro, ainda em formação, arquivou aquilo como fato. E é aqui que mora o problema. Uma criança não tem capacidade de julgar se aquilo era verdadeiro ou se era só um fato, verdade ou só medo de alguém que falou. Ela só aceita a sentença e segue vivendo, como se aquela frase fosse sua, fosse verdade. Antes de continuar, pausa um segundo e pensa: consegue lembrar de alguma frase assim que você só aceitou como verdade sem se perguntar, sem lembrar? Se sim, guarda ela, porque vamos voltar nela daqui a pouco. Acontece que aquela criança vira adulto, anos depois, defendendo em voz alta valores completamente diferentes daquela frase. Quem nunca, né? Diz que acredita em recomeço, que ninguém está fadado a repetir a história da família, que merece coisas boas. Só que na hora de decidir, sozinho, sem plateia, repete exatamente o padrão antigo, recusando oportunidades boas demais para ser verdade. Sabota um relacionamento saudável demais para ser verdade. Escolhe um caminho mais difícil, mesmo tendo opções melhores na frente. Isso porque uma parte de você já decidiu que esse caminho mais fácil não é para você, não faz parte da sua família. Afinal, ninguém nunca conseguiu e isso fica registrado. Sabe, isso não é hipocrisia, é praticamente o seu cérebro julgando o presente com base em situações e histórias que nunca foram revisadas, só arquivadas. Ou seja, você pode até ser o juiz do caso, mas o precedente foi escrito também por alguém que também nunca teve a chance de revisar o próprio medo. E você pode estar se perguntando: de onde vem isso? A resposta é simples. E isso até tem nome, mas o nome importa bem menos que um mecanismo. Padrões antigos, aprendidos cedo na infância, viram a régua com que medimos todas as decisões futuras. E isso não é fraqueza de caráter. É um instinto de sobrevivência, uma proteção que, se funcionou uma vez nessa primeira infância, que precisava de regras simples para sentir segurança, mas que depois de adulto nunca foi revisada, ou melhor, atualizada. Teve um filme que eu vi recentemente, As Vantagens de Ser Invisível, que, apesar de ser sobre adolescentes, tem uma temática muito forte e mostra um princípio que atravessa qualquer idade. O personagem principal carrega, nesse final da adolescência, indo para a vida adulta, uma questão que nunca foi resolvida lá atrás, mas que está disfarçada com uma roupa nova e nem ele mesmo lembra da origem, mas ele sente o efeito e a desconfiança automática, registrada no corpo, na memória, ainda que ele não lembre. Ele também busca ter um afastamento repentino, sem nenhum motivo aparente, e o que nós vemos no filme é que a estratégia de sobrevivência já não faz mais sentido nenhum no presente dele, mas que o corpo e a mente ainda executam, como se ainda fosse necessário. E é isso que acontece com a sentença herdada. Ela não fica visível como uma memória, fica invisível como um comportamento, porque você não lembra de ter decidido: vou desconfiar das coisas boas demais. Você só percebe anos depois que você sempre faz, ou às vezes alguém percebe por você, às vezes você não acredita, mas o fato é,
Como eu faço para resolver isso? E aí entra outra questão. O problema não é ter herdado a sentença, mas sim nunca ter aberto o processo de novo. Porque, convenhamos, tem coisas que doem olhar, não é verdade? E se você olhar, talvez você pense, vou ter que arrumar toda essa bagunça. E é muita bagunça. Lembra da frase que eu pedi para você guardar lá no começo? Pensa agora, que decisão sua, recente, pode ter sido julgada por aquela fase, sem você perceber? Tem mais peças nesse quebra-cabeça. O cérebro adora atalho, porque economiza energia. Então, quando algo se repete o suficiente, ele entende. Opa, esse é o padrão. Vamos manter e vamos manter a vida. Vamos sobreviver aqui. Mas ele não sabe que você mudou, que aquilo talvez não era tão bom. Ou seja, isso é muito bom para escovar os dentes, mas é péssimo quando vira um hábito ruim. Talvez de evitar oportunidades ou de desconfiar de quem te trata bem. E aqui mora uma verdade desconfortável. Você pode até saber de cabeça que esse padrão te prejudica, mas mesmo assim você repete ele. Afinal, entender é uma coisa, desarmar é outra. Mas existe uma parte que te liberta. A parte importante é que a ciência confirma que isso não é permanente. Ou seja, existe uma área do cérebro ligada à forma como guardamos as nossas memórias, especialmente as emoções, e como aprendemos com experiências repetidas. Assim, em pessoas que viveram estresse ou muita adversidade prolongada na infância, essa área pode até mudar fisicamente, não como metáfora, mas como uma medida real, visível em exame. Mas durante muitos anos, lá no passado, isso foi tratado como um resultado definitivo. É por isso que muita gente pensa, olha, eu já sou mais velho, eu não tenho como mudar. Mas hoje, graças às pesquisas contínuas da ciência, a gente sabe que isso não é verdade. Graças a Deus, né? Ou seja, as pesquisas mais recentes, elas mostram que o cérebro está em constante desenvolvimento, tendo algo chamado como plasticidade, ou seja, ele vai se moldando a coisas novas que você pode dar para ele, fazer ele entender hábitos novos, diferentes, caminhos diferentes. Assim, todo esse impacto que veio lá de trás, ele pode ser atenuado com o tempo, não é do dia para a noite, claro, mas com repetições consistentes de experiências novas. Então, uma lei interna que parecia imutável, na verdade é só desatualizada. E leis desatualizadas podem e devem ser revisadas. Ok, e o que eu faço com isso? Não é sobre acordar de manhã e decidir, não vou fazer mais isso, porque quem já tentou sabe que não funciona assim. O problema é mais devagar, porque toda vez que uma decisão parece automática demais, o que funciona é mais ou menos assim. Toda vez que uma decisão parecer automática demais, para um segundo e pergunta, isso é o que eu realmente aprendi, o que eu realmente acredito, ou isso é o que eu aprendi a repetir? Percebe que você não precisa ter certeza da resposta, só precisa fazer a pergunta. Deixa nos comentários qual foi a frase que você pensou lá no início, porque às vezes só de você escrever ela um pouquinho, ela já pode perder um pouco do poder de sentença e virar só uma frase. Então, talvez a pergunta não seja por que eu estou repetindo isso? Talvez seja outra. Quantas das minhas regras eu escrevi de verdade? E quantas eu só herdei de alguém que também nunca foi ouvido? Você não escolhe a sentença, mas pode escolher reabrir o caso. Se esse vídeo mexeu em alguma coisa com você, só leva a pergunta com você. Às vezes, o primeiro passo não é fazer nada, é só parar de fingir que não ouviu.